Olá, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus nesta manhã. Você sabia que o medo é uma das armas mais usadas por Satanás? O medo é um sentimento global e é também um espírito atuante. Quem é que nunca sentiu medo na vida? Até Jesus, no momento de homem na cruz do Calvário, sentiu medo quando ele viu chegar a hora da sua morte. Também pelo tipo de morte, deveria ter sentido muito medo mesmo, ao ponto dele dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quantas vezes, meu querido, mas quantas vezes mesmo nos deparamos com os nossos temores e entramos em pânico? Quem não se lembra de como os nossos pais, nossos tios, nossos irmãos, os irmãos mais velhos principalmente, nos colocavam medos com lendas, com bicho-papão, com histórias de terror e etc. Quem não se lembra do carrinho que pegava a criança para fazer linguiça? Quem não se lembra do carrinho que tinha o bicho-papão, do carrinho que ia pegar as crianças para fazer sabão? E por isso a gente tinha medo de sair na rua para obedecer aos nossos pais. E agora, o que fazer quando nós descobrimos que o medo não é meramente somente um sentimento, mas um espírito demoníaco para tirar o nosso controle emocional? Todos nós, desde pequenos, somos induzidos a ter medo. E tivemos alguns tipos de medo que nos paralisaram no decorrer da história. E tem medo que até agora, na fase adulta, ainda nos acompanha. Isso influenciou toda a nossa história na infância, na adolescência, na puberdade e na fase adulta. E até hoje tem muitas pessoas que ainda não conseguiram se livrar desse sentimento ou desse espírito de medo. Por quê? Porque o medo é muito mais do que um sentimento. O medo é muito mais do que um sentimento, meu querido, porque o medo é um espírito opressor. Ele aprisiona a mente, a alma das pessoas. Ele influencia até mesmo o caráter dos mesmos. Então, uma pergunta que não nos faz calar: de onde vem o medo? Como entrou o medo no homem? Quais o seu efeito em determinadas pessoas? A Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo de número 3, do 8 ao 11, diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: Onde estás? E respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estavas nu, e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Então pare comigo e analise em cima desse texto. Quem entrou no jardim? Um sentimento ou um espírito? Logicamente que foi um espírito. Foi Satanás. Satanás, para enganar o homem, usa ou usou um sentimento como porta de entrada para o medo, que é um espírito disfarçado de sentimento. Então o nosso objetivo, meu querido, é tentar clarear, desvendar o medo, desmascarar o medo e confrontá-lo nesta manhã, para que você
tenha o que Deus já determinou para a sua vida: vitória sobre o seu medo. Você vai ter vitória sobre os medos e fantasmas da sua vida a partir de hoje. Você tem que mandar o medo para longe de você e que nunca mais volte. Por quê? Porque hoje Deus vai te encher de ousadia. Capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo 7, diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então podemos dizer que o medo é viver um momento de pânico, um momento de pavor, diante de um risco de vida ou de uma perda. Podemos dizer também que um medo ou um tipo de medo é um desencadear, meus queridos, de sentimento diante das circunstâncias de perigo que enfrentamos, de perturbações da alma e de acontecimentos reais ou até mesmo, muitas das vezes, imaginário. Já falamos em outros momentos sobre que o medo ele pode desdobrar em várias pessoas, em vários aspectos, em vários níveis de medo também. O medo, ele pode ser simplesmente um sentimento, isso deve ser claro, como ele pode ser também um espírito agindo por trás do sentimento. E isso pode ter danos psicológicos, danos sociais, danos pessoais e etc. Por que falamos isso? Porque o medo, meu querido, está em toda parte da sociedade. Só que o que parece é que a cada dia, diante de tantas incertezas da vida, diante de tantas adversidades, o medo tem aumentado mais em todas as esferas. Mas essa manhã, eu quero te dar a entender algumas coisas. Quando eu comecei a ler sobre o significado da palavra medo, a palavra medo, meu querido, significa phobos. E de acordo com a mitologia grega, phobos significa medo. É um dos deuses, do filho dos deuses Ares e da deusa Afrodite. Então, na mitologia grega, phobos, meu querido, é o irmão gêmeo de Deimos, ou Deimos, que significa espírito de terror. Phobos é o espírito de medo. O seu irmão é o espírito do terror. Ou seja, o espírito do medo quer te botar terror. Mas nesta manhã, Deus vai te dar coragem e você vai vencer o espírito do medo, porque você veio para ser mais do que vencedor e mais do que vencedora. E nós bem sabemos que uma das definições para os demônios são deuses. Isso nos mostra o lado sobrenatural e maligno, maléfico do medo. Por isso que falamos que o medo não é meramente um sentimento, mas é um espírito atuando por trás do medo. Nesse caso, se nós formos olhar por essa teoria, nós podemos dizer que é phobos, que entra em uma camuflagem de sentimento. E na verdade, é um demônio que está agindo por trás daquele medo, daquele trauma, daquele acontecido na vida daquela pessoa, tornando-a prisioneira ou prisioneiro em suas mãos. Está compreendendo? Você está entendendo o que eu estou compartilhando com você? Então, o texto que lemos diz que quando o primeiro homem e a primeira mulher caíram, em transgressão direta contra Deus, dentro de suas almas, instantaneamente surgiram todos os tipos de sentimentos contrários à natureza pura que o homem tinha recebido da parte de Deus. Pense comigo. Ora, se naquele momento o homem caiu por causa da influência de um ser que tinha acabado de ser expulso do império da graça
de anos-luz na presença de Deus. Isso significa que os mesmos sentimentos que tinha neste anjo caído passou a influenciar a vida daquele homem caído. Ou seja, o homem passou a ter vários tipos de sentimentos, de visões, de atitudes luciferianas na sua vida. Porque agora, legalmente, o homem tinha saído debaixo da cobertura de Deus e entrado debaixo da cobertura do anjo caído. E 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, o anjo caído, cegou o entendimento dos incrédulos, estão cegos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí se você vai lá para Filipenses 2, 1 e 2 diz assim: e ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, Adão e Eva, quando saem debaixo da cobertura de Deus, eles entram debaixo da cobertura de terror, de aprisionamento do anjo caído chamado Satanás. E o versículo de número 2 aqui de Efésios mostra que outrora nós também éramos prisioneiros e vivíamos sob o terror desse Deus. Mas hoje, capítulo 8, 32, lá meu querido 31 e 36 de João, diz que verdadeiramente somos livres porque o Filho de Deus nos libertou. Quando você chega lá no capítulo 8 de João, no versículo 41 ao 47, diz assim: vós fazeis a obra do vosso pai. Replicaram-lhe eles: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não ouvis, porque não sois de Deus. Veja bem, o versículo de número 46 diz que o diabo é o pai da mentira, é o pai do engano. Ele é mentiroso, ele é homicida desde a fundação, ou seja, do planeta Terra. Quando ele caiu, nele não há sombra de verdade. Jesus está dizendo, em outras palavras, as suas atitudes, os seus sentimentos não são comparáveis com os do meu pai. Ele falava para o povo naquele momento. Os seus sentimentos são comparáveis ao do diabo, que é o vosso pai, o mentiroso. E como mostra Efésios 2:2, os sentimentos dos homens estão distorcidos dentro da sua alma, de forma que esse mesmo homem é regido pelo engano. Por isso, quando João diz na sua epístola 5,19 que o homem vive pecando e o mundo inteiro jaz no maligno, ele está dizendo que estão todos debaixo de uma influência de medo. O homem, após essa queda,
que narra em Gênesis 3, ele experimenta emoções que originalmente ele não tinha, como vergonha e medo. Tudo por quê? Porque ele caiu da graça. Você já viu que quando as pessoas caem da graça, saem da presença, ela tem vergonha de olhar para você, de encontrar com você, de estar perto de você, de estar perto de um pastor, de estar perto de um irmão. Por quê? Porque o medo e a vergonha são sentimentos que mostram a nossa queda. O medo, meu querido, desencadeou uma série de coisas na vida do ser humano, ao ponto de hoje, o próprio humano está fugindo de medo do seu próprio Criador. Olha que coisa complexa, olha que paradoxo. Deus o cria e agora ele tem medo do seu próprio Criador, que foi o caso de Adão, fugiu, se escondeu. O medo pode trazer vários transtornos na vida das pessoas. O medo é o resultado da corrupção da alma. O medo, ele abre brechas no homem que, se não forem reparadas logo, talvez nunca mais haja cura para essa pessoa. O medo parece um bicho de várias cabeças. O medo é um dos maiores fantasmas assoladores da humanidade. Pessoas podem ficar subjugadas a medos e fobias para toda uma vida, se Jesus não entrar em ação para libertá-las desse cativeiro invisível, mas real. Mas, meu querido, minha querida, existem vários tipos de medos. Tem pessoas que têm medo de outras pessoas, tem pessoas que têm medo de estar sozinho, tem pessoas que têm medo de lugares fechados, de lugares altos, tem pessoas que têm medo de animais, tem pessoas que têm medo de morrer, tem pessoas, meu querido, que têm medo de tudo, não conseguem, meu querido, ser objetivas, elas são inseguras, elas vivem com medo do escuro, vivem com medo, meu querido, de se relacionar, com medo de falar em público, outras têm medo de outras coisas adversas, e tudo isso foi criado, esse transtorno, esse desequilíbrio emocional, tudo isso, meu querido, essa negatividade, sabe, foi criada dentro do ser humano, fluiu dentro dele, simplesmente por causa dessa força espiritual chamada medo. Mas Jesus veio para libertar você. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero quebrar, eu quero aniquilar, eu quero destruir o poder do medo sobre a sua vida. Eu quero declarar que você vai vencer essa história negativa da sua vida. Eu quero declarar que isso não é destino para você, que Deus não projetou isso para você. As pessoas que vivem agora, nesse exato momento que eu estou falando, está ouvindo essa mensagem de paz, essa mensagem que é promessa para a tua vida. Você que está debaixo de uma prisão de medo, você que está vivendo sobre pânico, sobre terror, você que tem mania de perseguição, você que está com medo de tudo e de todos, você que sempre está imaginando e trazendo algo que nem sequer existe, porque os fantasmas do medo estão criando essas visões de mentira para lhe perturbar, para perturbar o seu emocional, para lhe dar pânico. Eu quero declarar nesta manhã, quebrada essa maldição. Eu quero declarar nesta manhã, expulso esse espírito de medo na tua vida, e declarar que para isso o Filho de Deus se manifestou, para libertar os cativos e quebrar toda a obra de Satanás. Receba cura agora na sua alma, receba paz agora na sua alma,
Receba coragem agora na sua alma, porque Deus, a partir de hoje, te dá um espírito de ousadia. Afinal de contas, medo é um sentimento ou um espírito para você? Me responda, por favor, no seu comentário. Se Deus te abençoou, se você foi abençoado, clique lá no gostei para ajudar o canal. Deixe o comentário. Como falamos todos os dias, essa mensagem não é para encher a memória do seu celular, é para encher o seu espírito. Após ouvir, envia para uns 5 amigos que precisam. Convide também a se inscrever em nosso canal. E depois, apague, delete, mande para a lixeira no seu celular, para que ele fique vazio. Porque a nossa intenção é encher o teu espírito. Guarde essa palavra. Pratique essa palavra. Exerça essa palavra. Quando o medo vier bater em sua porta, você diz, ou, para fora. Aqui você não vai entrar. Porque na minha vida já tem um dono. Já tem um Senhor. Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia. E que você tenha muita coragem. Porque você vai vencer. Vai vencer todos os medos. Vai vencer todas as etapas. Porque Jesus está contigo. Deus te abençoe.